Olá, pessoas abençoadas. Que Deus esteja sempre no meio de vocês. Eu estou muito feliz por vocês estarem todos os dias aqui conosco, se conectando, orando para Deus, para que Ele nos abençoe, traga muitos milagres. Então eu convido vocês a orar comigo. O Salmo 49 é o salmo para nos manter bem conectados com Deus. Esse salmo nos ajuda a dar muito mais valor para as coisas divinas. Esse salmo é ótimo para transformar as nossas vidas em mais amor, em mais sucesso. Fortalece a nossa esperança na vida, nos ajuda a não ter medo de nada e nos ajuda muito mais a ter esperança em Deus e a não confiar nas coisas materiais, e sim nas coisas de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos buscar os bens espirituais, as coisas de Deus. Vamos orar comigo então esse Salmo 49? Mas antes de começarmos, eu convido vocês a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar os nossos vídeos, para que outras pessoas também recebam as nossas orações, se conectem mais com Deus. Vamos ajudar o nosso próximo também. E quanto mais você ajuda, quanto mais você faz boas ações, Deus está anotando tudo isso no livro da vida. Ele vai lembrar e vai recompensar, eu tenho toda a certeza do mundo. E também eu convido vocês a deixarem nos comentários dos nossos vídeos os seus pedidos de orações, pois todos os dias nós oramos por vocês e por suas famílias, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos abençoe e faça milagres indescritíveis em nossas vidas. Eu creio e eu recebo o meu milagre. Recebo o milagre de vocês aí também. Amém? Que Deus esteja sempre na vida de vocês. Faça esta oração quando você for se deitar e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 49. Ó, todos os povos, escutem bem tudo isto. E ouçam todos os moradores do mundo, tantos aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Ah, esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem
o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares.
Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Ó, todos os povos, escutem bem tudo isto e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos. E é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar
em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Ó, todos os povos, escutem bem tudo isto e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos. E é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Ó, todos os povos, escutem bem tudo isto e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres.
Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos. E é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus
com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali
que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. É o pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Ó, todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. É o pastor deles, que é a morte,
os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Ó, todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer,
ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Todos os povos, escutem bem tudo isto e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos. E é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo
49. Ó todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos. E é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Ó todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo
nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre. E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos, e é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora repare no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre. Salmo 49. Todos os povos, escutem bem tudo isto, e ouçam todos os moradores do mundo, tanto aqueles poderosos quanto os humildes, tanto os ricos como os pobres. Olha, os meus pensamentos serão muito claros. Eu falarei palavras de sabedoria. Irei dar atenção aos provérbios, e enquanto eu toco a minha lira, vou explicá-los. Olha, eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos, eles confiam muito em suas grandes riquezas e ainda se orgulham de suas grandes fortunas. Mas olha, ninguém pode se salvar a si próprio e nem pagar a Deus com as suas riquezas, pois não há dinheiro algum que pague a vida de alguém. Olha, por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer e que ela vá viver para sempre.
E todos veem que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes. E assim todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas, elas são os seus lares perpétuos. E é ali que eles ficam para sempre, ainda que eles tenham possuído muitas, mas muitas terras mesmo. O ser humano, por mais importante que ele seja, ele não pode nunca escapar da morte. Assim como os animais morrem, o homem também morre. Agora reparem no que acontece naqueles que confiam apenas em si mesmo. Olhem o fim daqueles que estão satisfeitos apenas com as suas riquezas. O pastor deles, que é a morte, os leva embora. E eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. E vejam, de manhã as pessoas corretas os vencerão, e os corpos deles apodrecerão nas sepulturas, e ainda longe dos seus lares. Porém, Deus, o meu Senhor, Ele vai me livrar do poder da morte, pois Ele me receberá. Olha, não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois assim que ele morrer, ele não vai poder levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. E ainda que ele esteja muito contente com a sua vida e seja muito elogiado pelo seu sucesso, ele, quando morrer, vai se reunir com seus antepassados em um lugar em que a escuridão dura para sempre. Olha, o ser humano, por mais importante que ele seja, não pode escapar da morte. Assim como os animais morrem, ele também morre.